Pois é, olha só, a gente já está de volta e agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas você sabe que antes de começar o programa, eu trago aqui uma frase, um pensamento. Hoje eu trouxe o seguinte: Patanjali disse: quando você está esperando por um grande propósito, por um projeto extraordinário, todos os seus pensamentos rompem seus limites. E aí eu fiquei pensando, nas grandes coisas que a gente quer realizar na vida e às vezes acaba desanimando pelo caminho. Nada disso, a gente precisa deixar que essas coisas motivem esses sonhos, esses planos que a gente tem, que são grandiosos, que eles motivem a nossa caminhada e que a gente pare de ser limitados pelos nossos pensamentos de que não vai dar certo, mas tem isso, tem aquilo, nada disso. É hora de romper, deixar que realmente você alcance grandes coisas das quais você tem sonhado. No programa de hoje a gente vai falar sobre diabetes. Esse é um assunto interessante porque eu sei que você pode até ter diabetes ou convive com alguém que tem diabetes, trabalha com alguém, tem alguém na família, já conhece um pouquinho das complicações, porém, a gente resolveu falar sobre esse assunto porque tem muita gente que tem a doença, mas acaba não se tratando. Doutora, esse é um assunto perigoso, saber até o diagnóstico, mas acabar não fazendo nada a respeito. Sem dúvida. Acho que o grande problema é que muitas vezes o diabetes não dá sintomas no início e as pessoas então sabem que tem, mas não se conscientizam tanto por não sentirem nada. Tá. Olha que dado interessante. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil ocupa o 4º lugar entre os 10 países com um número maior de indivíduos com diabetes. Mas o que é diabetes? Eu queria convidar você para acompanhar esse VT, para a gente tentar ter uma ideia geral da doença. A diabetes é uma doença crônica relacionada à insulina, hormônio que regula a concentração de açúcar no sangue. Existem 2 tipos. O tipo 1, ou insulino-dependente, ocorre quando o pâncreas não produz insulina em quantidade suficiente. Os sintomas são vontade frequente de urinar, sede e fome em excesso, perda de peso, problemas de visão e cansaço. Sem tratamento, a doença pode ser fatal em poucos meses. O único remédio disponível hoje são as injeções diárias de insulina. Antes extraída do pâncreas de animais, hoje é sintetizada em laboratório. A diabetes do tipo 2 ocorre quando o corpo não utiliza corretamente a insulina para reduzir o nível glicêmico. Ela costuma ser associada ao sobrepeso e sedentarismo. Os sintomas são semelhantes aos da diabetes do tipo 1, mas menos intensos, e o diagnóstico pode levar anos. A doença prejudica os tecidos, aumentando o risco de problemas cardíacos. Pode atacar a retina, levando à cegueira, e o sistema nervoso, levando à amputação de membros. Ao contrário do tipo 1, o tipo 2 pode ser evitado com o controle de peso, a prática de exercícios, não fumando e fazendo uma alimentação equilibrada, com pouco açúcar e gorduras saturadas. A diabetes do tipo 2 representa 90% dos casos. É considerada uma verdadeira epidemia relacionada ao estilo de vida moderno. Olha só, já deu para ter uma ideia do que é o diabetes. E, doutora, você falou uma coisa interessante aqui. As pessoas talvez não conseguem um diagnóstico muito rapidamente, porque é difícil detectar os sintomas. Fala pra gente quais seriam os sintomas mais clássicos. Então, aqui no vídeo, eles apresentaram os 2 casos, diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, os sintomas típicos que eles mencionaram são aqueles sintomas de uma descompensação muito severa. Então, que daí o paciente tem muita sede, urina muito, mas isso ocorre apenas quando tem uma descompensação, é importante mesmo. Na maior parte das vezes, os pacientes que têm diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, que comete 90%, então 90% dos casos de diabetes é o tipo 2, eles só vão descobrir que tem a partir de algum exame laboratorial. Entretanto, o exame mais comum, que é o da glicemia, ele também só vai alterar depois de um tempo. Então, eu acho que esse é o grande problema. E até a gente chegar a ter níveis elevados de glicemia, o processo que leva ao diabetes já começa a causar complicações. Então, interessante, Agora, quem está assistindo, a gente está pensando, mas eu queria saber se, de repente, eu sinto muita vontade de comer doce. Pode ser que eu esteja com diabetes? Isso é muito interessante, porque anos antes do aparecimento do diabetes tipo 2, ocorre um excesso de produção de insulina. E isso dá muita vontade de doce. E muitas vezes
após 2 horas de uma ingesta de carboidrato ou doce, o paciente tem uma queda dos níveis de glicemia, ele tem a sensação da hipoglicemia. Aquela fome ou fraqueza, quem sabe. E aí, o jeito dele se proteger disso é comendo mais doce. Então, isso gera um ciclo que, na verdade, não é em decorrência do diabetes, mas isso vai ser o motivo que vai levar ao diabetes. E o pré-diabetes é isso, né? Ele tem essa sensação maior de fome, em média 2 horas após as refeições. O diabetes está bastante relacionado também ao aumento de peso, mas nem sempre só esse é um sinal de que o diabetes está aí batendo as portas. Exatamente. Então, no caso do diabetes tipo 2, ele está muito associado à obesidade, mas a gente, quando pensa em obesidade, a gente acaba pensando em altos índices de massa corporal ou até uma obesidade bem evidente. Mas a gente sabe que o tipo de gordura do corpo que está mais associado a isso é a gordura visceral. Ou seja, às vezes os membros são fininhos, braço fino, perna fina, mas a barriga está... E aí, exatamente, gordura visceral e às vezes até aquela gordura mais alta, sabe? Como aqui no estômago, o paciente sente esse aumento, assim, que às vezes interfere até no sono. Essa gordura visceral é a que mais está associada e muitas vezes o peso dessa pessoa pode ser normal. Adequado, olha só que interessante. Uma vez que ele às vezes tem baixa massa muscular e mais gordura visceral. Queria saber o seguinte com a doutora Alessandra, será que com os meus exames, meu check-up anual, quem sabe, eu consigo detectar, por exemplo, uma fase inicial do diabetes, doutora? Consegue. Na verdade, é aquilo que eu te falei, se a gente fizer só a glicemia de jejum, muitas vezes a gente só vai pegar o quadro 10 anos depois do início da evolução. Entretanto, quando a gente faz uma dosagem de insulina e glicemia concomitantes, que é um exame básico, a gente já consegue perceber essa resistência insulínica e já consegue tomar medidas de precaução antes do aparecimento da doença em si. Quem será que precisa se preocupar com esse assunto? Será que todas as pessoas? Será que um grupo determinado? Se você é vegetariano, já fala, Teru, mas eu já faço um regime saudável. Tem uma faixa etária mais propensa? Ou hoje em dia a gente tem visto uma mudança do estilo de vida, tá geral, né? Não é só para os mais velhos e para os mais jovens. Fala disso pra gente, doutora. O diabetes tipo 2, ele sempre foi mais comum em pacientes adultos ou idosos, a partir dos 50 a 60 anos. Mas hoje isso realmente está mudando. Então, é muito comum aos 30 anos já se fazer diagnóstico de diabetes tipo 2 e às vezes até mais cedo. Tá? Então, isso da faixa etária não é o mais importante. E aí, acho que a questão é... Porque você disse que, por exemplo, fazer um exame um hemograma simples, talvez você não vai detectar um problema que vai acontecer daqui alguns anos à frente. Então, todo mundo devia falar, olha, doutor, pede aí alguma coisa um pouco mais... Acho que de um modo geral, todo mundo deveria se prevenir mesmo, né? Porque se a gente for esperar uma alteração laboratorial, isso já pode ser mais tardio. Então, tem algumas coisas que a gente pode avaliar e principalmente isso, perceber que está tendo um aumento dessa gordura abdominal, é sinal de alerta. Essa sensação, esse desejo muito grande de doce, essa necessidade que eles muitas vezes têm de comer algo doce nos intervalos, é um sinal de alerta. E aí, começar a ter cuidados já antes até de ter alteração laboratorial. Eu acho que isso é o mais importante. Entendi. É o seguinte, a gente começou aqui a nossa conversa, mas a Rafa foi às ruas para preparar um quiz para saber o que as pessoas sabem sobre diabetes e também se elas cuidam do diabetes. Vamos ver. Oi, Teru. Oi para você de casa. Bom, hoje eu vim até um shopping aqui no interior de São Paulo para fazer um quiz. Pois é, não vim passear não, viu, gente? Eu vim fazer um quiz sobre conhecimentos relacionados à diabetes. Será que o pessoal tá antenado nesse assunto super importante? Vamos descobrir juntos? Então vem comigo. Vamos então ao quiz da diabetes. O seu nome? É o William. William, vamos lá. Vou fazer 3 perguntinhas bem rápidas com alternativa para você, ver se você está informado sobre a diabetes, ok? Certo. Vamos lá. Primeiro, o que é a diabetes? Alternativa A, uma doença. Alternativa B, um órgão do corpo humano. Ou alternativa C, um tipo de comida? É uma doença. Eu acho que é um tipo de doença. Uma doença.
Aê, resposta super correta. E você? Também uma doença. Segunda pergunta. A diabetes é uma doença causada pela falta do quê? Alternativa A, de açúcar. Alternativa B, absorção de insulina. Ou alternativa C, comida? Açúcar. Absorção de insulina. Absorção de insulina. Muito bem, esse pessoal tá afiado hoje, viu? Ou as minhas perguntas que são muito fáceis, não sei. Terceira e última pergunta. Como nós tratamos essa doença? Alternativa A, apenas remédios. Alternativa B, alimentação e exercício físico. Ou alternativa C, não tem tratamento? Eu acho que uma boa alimentação e exercício físico ajuda bastante. Para alguns casos não existe tratamento, mas eu acho que consegue controlar a base de exercícios. Remédios. Sim, remédios. Eu acho que é A. Acho que é a Só remédios? A e B, então, né? É uma mistura. Muito bem, o pessoal tá antenado. Obrigado, viu, casal? Olha, quanta coisa, fica um pouco em dúvida, né? Será que só remédios? Será que é só o funcionamento do pâncreas que não está funcionando? Doutora, mas eu queria saber o seguinte, na nossa vida, e quem tem diabetes sabe disso, às vezes leva aquele choque primeiro, né? Nossa, agora eu vou ter que restringir minha dieta, minha vida mudou, acabou festinha em família. Gera aquele pânico em primeira mão, mas depois aprende a conviver com a doença. Estudos têm mostrado que a gente pode realmente viver bem e, em alguns casos, até reverter o diabetes, o que é uma novidade, né, doutora? Exatamente. A gente sempre soube que o estilo de vida, a mudança de estilo de vida era fundamental para o tratamento, mas em associação com o medicamento. E a gente sempre teve a ideia de que uma vez o paciente tinha diabetes tipo 2 estabelecido, isso seria irreversível. E hoje a gente tem dados de evidência que suportam a teoria de que perdas de peso significativas, aí a gente fala de perdas de peso superiores a 15% do valor total. Então, para alguém que pesa 100 quilos, perder mais do que 15, isso é capaz de reverter o diabetes tipo 2. Isso é uma maravilhosa notícia. Isso é muito Estamos bom. comemorando. Isso é muito bom. Então, o que já era a base do tratamento, que era uma alimentação adequada e mudança de estilo de vida, hoje eu acho que os pacientes podem ter até um estímulo maior para isso, uma vez que se eles realmente conseguem emagrecer, essa doença pode reverter. Então, pode falar. Acho que é importante só a gente diferenciar, porque a gente falou de diabetes de um modo geral, e diabetes tipo 1 é diferente desse diabetes tipo 2, né? Então, o diabetes tipo 1 ocorre realmente uma deficiência na produção de insulina. E aí, nesses casos, obviamente, é importante que os pacientes se alimentem bem, se exercitem, mas eles terão que usar insulina. Tem que ter o medicamento, realmente, porque é uma função que não está acontecendo aqui no corpo. Exatamente. E agora, já a causa mais comum do diabetes, que é o tipo 2, existe a produção de insulina e a dificuldade realmente é da ação desse hormônio na captação de glicose. Por isso, obviamente, se usa medicamentos também, mas o impacto do estilo de vida é ainda mais importante. Agora é o seguinte, quando a gente pensa em diabetes, é muito comum, e eu não sei se você recebeu essa orientação ou do seu médico, aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, e aí parece que a gente não pode comer, parece que mais que a gente tem vontade de comer mesmo, aquele docinho depois do almoço, ou aquela macarronada, o panetone no final do ano. E aí eu quero saber o seguinte, como é que dá para fazer esse controle alimentar, e a gente está com uma endócrino aqui, então vamos aproveitar a dica, para perder peso e ter qualidade de vida e, de repente, até reverter, se a gente torce por isso. Então, isso é muito interessante também. Acho que a gente tem evoluído bastante e nisso, de aprender muito com os estudos, a gente está voltando cada vez mais para o básico, que é saber que a comida de verdade é importante, saber que, na verdade, a gente não precisa comer tanto quanto a gente achava que precisava. Então, eu acho que o que tem mudado muito é fazer a gente saber que não é necessário comer de 3 em 3 horas para que o seu metabolismo funcione e que você tenha uma saúde adequada. Pelo contrário, hoje a gente sabe que ingestas de menos caloria ao longo do dia, elas aumentam inclusive a longevidade e a saúde. Olha só. E aí, comer entre 2 a 3 vezes por dia parece ser muito mais saudável do que comer 6 vezes. Mesmo para o diabético, doutora?
mesmo para o diabético. Mas aí tem um detalhe muito importante. Dependendo da medicação que os pacientes usam, e no caso, assim, em uso de insulina para alguns que têm diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, e alguns medicamentos também do paciente que tem diabetes tipo 2, nesse caso ele precisaria, dependendo do tratamento, comer sim de 3 em 3 horas para evitar riscos de hipoglicemia. Tá. Entretanto, hoje a gente tem tratamentos mais modernos, falando do diabetes tipo 2, e os medicamentos já não costumam causar tanto hipoglicemia. Olha Então, só. a orientação de 3 em 3 horas seria apenas para a prevenção desse quadro, que na verdade é potencialmente grave, de hipoglicemia. Deixa eu ver se eu estou entendendo Tá. direito. Parece que a gente está no momento de transição, então, de tipo, da ciência, dos estudos, das pesquisas, repensando essa história de comer de 3 em 3 horas e, de repente, revendo, inclusive, o que comer. Porque a gente Exatamente. preparou uma mesa aqui, doutora, tá certo, então, tá acontecendo uma revisão, assim, Sim. do que foi feito até agora. Eu acho que essa do que ideia... se chegou à conclusão. Sim, eu acho que assim, a gente não pode generalizar. Então, Claro, nem cada todos os caso- diabéticos precisam disso. Dependendo do medicamento, precisa para evitar riscos de queda. Certo. E aí é isso que você falou. Então, como comer, quando comer e o que comer. O E que comer é importante. Exatamente. O que a gente tem, o que acho que a gente tem mudado um pouco, que tem sido interessante... Vem cá, pode vir desse lado aqui, vem por aqui, olha. A gente tem isso aqui que é figura carimbada aqui no Vida e Saúde. Lindo, tudo colorido e Pode vir pra cá. E, assim, eu acho que uma coisa que também mudou, a gente por muito tempo teve medo do consumo de gorduras, né? E as gorduras, elas têm que ser vistas de uma forma correta, porque quando a gente pensa em gordura boa, que é a gordura dos alimentos... Do abacate, do coco. Poliinsaturados, exatamente. A gordura do coco, ela é saturada, então é uma gordura que é natural, só que a gente não pode exceder, Exagerar, tá bom. Vou ficar desse lado, doutora, pra gente não ficar de costa. E aí, diferente da gordura, por exemplo, que a gente tem nas castanhas, diferente da gordura do abacate, mas enfim, todas a gente pode consumir. O que a gente tem que ter cuidado com gordura é a gordura hidrogenada, que vem das bolachas, exatamente. Então, a gente sabe hoje que o consumo de alimentos com mais gordura e proteína também ajudam muito no controle da glicemia. Legal. Então, isso é interessante. Por isso que eu tô vendo grão de bico, feijões, aveia também, que... Aveia, na verdade, acaba entrando aqui como cereal, mas são fontes de proteína, né, doutora? Exatamente. Então, aqui também a gente tem essa fonte de proteína vegetal, então é um carboidrato rico em proteína, né? Tá. E aí o que é interessante, que a base da nossa dieta, assim, o padrão de dieta do Mediterrâneo, se a gente for ver, que está mais associado à manutenção de Saúde, peso. legal. Então, grãos de um modo geral, leguminosas, feijões, grão de bico, arroz integral também. Isso já dá para a gente um aporte proteico que chega próximo do adequado. E a base desse prato, em geral, deveria ser dos legumes, verduras e grãos, tá? Então, você vê que a Diferente comida... daquela pirâmide antiga, né? Que Isso. usava muito carboidrato na base. Não sei se você Exatamente. lembra na escola. Aquela coisa da base ser bastante carboidrato, pão, macarrão, batata. Até hoje é essa que se usa. A gente espera que isso mude daqui a um tempo. Mas sim, eram 6 porções de carboidratos. Tá. E aí a pessoa muitas vezes não vai saber a diferença de um carboidrato complexo e de um refinado. Acho que esse é um detalhe importante também. Quando a gente pensa em controle glicêmico, eu tenho que pensar de que forma esse alimento vai ser absorvido. Tá. Então, uma vez que eu consumo o alimento in natura ou até os cereais não refinados, isso vai ser muito melhor para o meu controle glicêmico. Quer dizer, uma aveia é bem melhor que uma farinha de aveia. Sim, tá? Então, o farelo, ok, mas já a farinha, essa absorção, quando a gente perde a fibra, a absorção acaba sendo mais rápida e aí você pode fazer pico de glicose. E aí, aqui também, se a gente pensa no alimento à base de trigo integral, ele vai ser muito melhor do que o trigo refinado. Ok, certeza. Mas, de qualquer forma, ainda se eu comparo, por exemplo, uma mandioca, uma
Uma batata doce. Batata doce, exatamente. Tá. Diferente da batata branca, mas os alimentos in natura e comparo ao trigo, mesmo integral, às vezes essa absorção pode ser mais lenta. Entendi. De glicose. Então, olha, muita verdura, muito legume, leguminosas. E olha, gente, precisa caprichar nessa alimentação. E aí vai diminuir o carboidrato. E é interessante, quando a gente come bastante proteína, parece que a gente fica saciado por mais Você tem tempo, muito né, mais doutora? saciedade. Isso tem a ver com aquela história da insulina, Certo. tá? Porque aí, se eu me alimento de algo que promove um pico de insulina, eu tenho a queda mais rápida da glicose, eu estou falando da insulina produzida, e aí eu vou ter muito mais fome. Tá? Doutora, rapidamente, eu só queria mostrar aqui para o pessoal de casa quais são as complicações da gente não tratar o diabetes, de conviver, achar, não tenho sintoma nenhum, tal. Tá, então isso é muito importante. Quando a gente chega a ter os sintomas e as complicações, aí sim a gente tem um quadro que é irreversível. A gente consegue controlar e muitas vezes com medicamento prolongar muito sobrevida e evitar riscos, mas a gente já não consegue reverter. E aí as complicações são diversas. Em relação ao risco cardiovascular, a gente sabe que o diabetes aumenta até 3 vezes o risco de infartos e daí também AVC, que é a maior causa de mortalidade no mundo. Mas aí outras alterações que limitam muito a vida, então no caso a retinopatia, a cegueira. E olha que interessante, a gente sabe que até 80% dos pacientes, no momento em que eles descobrem que tem diabetes tipo 2, eles já podem ter um grau de retinopatia. Tá. Você vê que não depende tanto da glicemia alta, Certo. é desse processo aí de resistência insulínica. A neuropatia periférica, que causa daí alteração de sensibilidade, muitas vezes causa muita dor. Os pacientes têm uma dor, uma sensação de frio nos pés, o que limita muito a vida e na verdade, também a complicação do diabetes. Sempre, olha, a gente vai ter o acidente vascular cerebral, que daí também está relacionado com problemas do coração. Os rins, né? Super correndo risco aqui também, né? Exatamente. E, por fim, a dificuldade de cicatrização, que pode levar à amputação de membros, como a gente viu aqui na animação anterior. E aí o diabetes, então, é uma doença que causa complicações. Que começa, né? Muito, parece muito, simples, parece uma coisa inofensiva, mas que realmente pode causar danos. A gente não quer chegar nesse ponto de jeito nenhum. E se você está nesse ponto, nunca é tarde para você fazer um esforço. A gente está aqui junto com você, sugerindo coisas interessantes. E eu acho que vale a pena cuidar, tratar e se empenhar, conhecer mais sobre o problema. Sem dúvida. E prevenir. Né? O que eu acho que chama mais atenção é que a gente teve nos últimos 10 anos um aumento que foi superior a 60% da prevalência. E é algo que não tem previsão de estabilizar, é algo que está crescendo. Então, prevenção eu acho que é o que vai fazer a grande diferença. Grande diferença. E se Doutora cuidar, Alessandra, muito obrigada por hoje. Obrigada a você. Ela volta aqui ao longo desse mês falando sobre outros assuntos interessantes. E a gente vai fazer uma rápida pausa aqui. Na volta tem o Dr. César falando claramente sobre como as emoções interferem no organismo de quem tem diabetes. E ainda no programa tem culinária. Olha, você aprende esse pavão de frutas. As crianças vão se divertir com a Valéria Cita aqui. Daqui a pouquinho, a gente já volta.